internet, viu? Cedo, começou foi cedo. Já tá aqui bagunçando. Pois é, como eu estava falando para vocês, né, gente? Esse ano tá sendo um ano muito difícil para todos nós, né? É difícil a gente ter tido que se adaptar a essa nova rotina, de ter que estudar em casa, certo? E não estar, como é que diz, tendo contato com os colegas e tudo, né? Porque era um meio de contato, de amizades, né? Mas, enfim, creio eu que tudo vai passar, certo? Que a gente tem que ter fé em Deus, que tudo vai passar, que tudo vai melhorar, certo? Já já a gente está aí juntos novamente, né? Não vai ser esse ano, né? Não é possível, mas a gente vai devagarzinho, a gente chega lá, certo? Vamos esperar aí essa vacina abençoada sair, né? Para combater esse vírus, que não é uma cura, é um combate, né? É uma prevenção, digamos, né? Mas ter fé em Deus que tudo dá certo. Bom, hoje nós temos as nossas duas aulas, né, gente? Temos primeiro ciências, depois ética, certo? A nossa primeira aula é ciências e a nossa segunda aula é ética, certo? E a gente termina às 8h30 hoje. Como vocês sabem, a gente tem duas aulas seguidas na sexta-feira, né? A gente fica aqui, certo? Em relação às férias, a gente vai ter sim, certo? Novembro, do mesmo jeito que funcionava na escola, vai funcionar também dessa maneira, tá? Vai ter férias, certo? Normal. Vai ter agora, na outra semana, né? Lembrando mais uma vez para vocês que na outra semana, né, vai ser o simulado bimestral, para encerrar o terceiro bimestre, né? E a gente começar o quarto bimestre, certo? A gente começa o quarto bimestre, certo? E a gente vai vendo como é que vai funcionando. Oi. Depois desse simulado, que vai ser que vou ter que pegar os livros, né? Tem que entregar os livros. Depois desse simulado, que vai ser em novembro. Novembro, eu falei, na primeira semana de novembro. Depois desse simulado, nós ainda vamos ter 2 semanas de aula, certo? Pois é, em relação às férias, eu já respondi, tia, já tem data marcada. Não vamos voltar com aulas presenciais esse ano, eu acabei de falar. A gente não vai voltar com aulas presenciais esse ano. Pelo menos até segunda ordem, né? Porque a gente já, a não ser que mude, eu acho muito difícil, certo? Mas a gente vai continuar com as nossas aulas remotas, tá bom? Bom, vamos lá. Vamos continuar. Eu passei para vocês a página 172, não foi? Para casa, página 172, que é o que a gente vai corrigir agora, nesse exato momento, tá? Vou colocar aqui algumas as respostas no chat, certo? E vocês irão me acompanhando, tá? Respondendo também o que vocês colocaram aí. No caso aqui, não tem nem muita coisa para responder, né? Mas como é que diz? Questões mesmo do livro. Vamos lá. Livro de Ciências, livro de Ciências, página 172, questão 1. Questão 1, vamos lá. Como o sistema nervoso ele está dividido? O sistema nervoso está dividido em sistema nervoso central,
e sistema nervoso periférico. Vocês colocaram assim? Sim, tio. Alguém colocou diferente, alguma coisa diferente? Não? Ok, então, o sistema nervoso, ele está dividido em sistema central, nervoso central e sistema nervoso periférico, né? Não tinha nem como fazer diferente. Eu perguntei assim, porque poderia vocês terem colocado em outras palavras, certo? Mas a resposta é essa. Questão 2. Complete as frases com as palavras do quadro. Tronco encefálico, cérebro, nervoso, memória, raciocínio, medula espinhal e encéfalo. Aí ele deu A, B, C, D e E. Na A, o sistema nervoso garante o funcionamento dos órgãos dos sentidos. B, o centro da memória, da inteligência e do raciocínio, é o cérebro. Centro da memória, da inteligência e do raciocínio é o cérebro. C, o tronco encefálico é responsável por controlar ações que não dependem da nossa vontade. D, a medula espinhal é responsável. A medula espinhal é um cordão nervoso localizado no interior da coluna vertebral. E a E, o cérebro é a maior porção do encéfalo. Ok? A, o sistema nervoso garante o funcionamento dos órgãos do sentido. B, tô tendo problema no telefone. Tá bom, amor, não tem problema, viu? Quando não é uma coisa é outra, né, João Pedro? Quando não é internet é o telefone. Acontece mesmo, viu? Não tem problema. Qualquer coisa, se não der para você ficar até o final, aí depois você dá uma olhadinha e consegue Tio, continuar, tá bom? Não se preocupe. Tia, Oi. a senhora pode eu tava. ler para ver se eu acertei? Por favor. Como é, João Pedro? Eu não te ouvi. A primeira questão não deu para ouvir. O senhor desligou na, o senhor desligou na hora. Então, se eu poderia repetir para ver se está certo, por favor? Pronto, posso sim. Ó, a primeira questão ele pergunta, né, como o sistema nervoso está dividido. O sistema nervoso ele está dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Ok? Show. Obrigado. Por nada. Quem era que queria falar? Alguém me pediu para falar. Eu, tio. Ah, foi tu, não foi Kaique? Pode falar, amor. Tio, não tô enviando mais as fotos. Porque meu celular parou a câmera de novo. Tá bom. Tá certo. O importante é você ter feito, né? E a gente vai corrigir depois, tá? Pronto, vamos lá, né? Então, a 2, memória da inteligência e do raciocínio é o cérebro. C, o tronco encefálico é responsável por controlar ações que não dependem da nossa vontade. D, a medula espinhal é um cordão nervoso localizado no interior da coluna vertebral. E a E, o cérebro é a maior porção do encéfalo, certo? Essa daí é a questão 2. Vamos para a questão 3.
Vamos lá. Questão 3. Denomine os órgãos do sistema nervoso na imagem a seguir. Primeiro, encéfalo. Segundo, medula espinhal. E abaixo, nervos, tá? Encéfalo, medula espinhal e nervos, ok? Aonde, Caio? Tu colocou essa resposta aí aonde? Na. É do jeito que eu coloquei, ó. Na A é o nervoso, certo? Tá ok. Na B, memória, raciocínio e cérebro. Na C, tronco encefálico. Na D, medula espinhal. E na E, encéfalo, certo? Você trocou aí só o, o encéfalo com o tronco encefálico, tá? Troca só isso daí, corrige só isso daí, tá? Pois é, foi, é verdade. Depois do cérebro tá errado. Você tem que trocar, tá bom? Eu coloquei aí, dá para você ver bem direitinho. Ok? Corrigido então. Tem alguém com alguma dúvida em relação à atividade? Alguém não conseguiu acompanhar? Todo mundo corrigiu, conseguiu acompanhar direitinho? Sim? Não? Pronto. Ok, então, tá? Vamos lá. Continuando aqui. Corrigida a atividade, né? Vamos voltar lá para o nosso conteúdo, certo? Conteúdo aí bem. Gente, pelo que eu tô vendo hoje, a internet tá complicado para todo mundo, viu? Porque o meu aqui tá se mexendo só. Pronto, mas vamos continuar, né? Vou começar aqui, vou falar devagarzinho, né? Que é para poder vocês entenderem. Bom, como a gente está estudando sobre o sistema nervoso, a gente conversou que o sistema nervoso, né? A tia falou que o sistema nervoso ele está dividido em dois, né? Em dois tipos, que é o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central, que falei na página 170, ele é constituído pelo quê? Pelo encéfalo e pela medula espinhal, certo? Um liga ao outro. O encéfalo é aquela caixa, né, torácica, certo? Que guarda o cérebro, o cerebelo e abaixo o tronco encefálico, certo? Cada um com a sua função, certo? Então, o encéfalo ele é protegido pelo crânio, certo? E dentro do encéfalo fica o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico, que é o que liga até a medula espinhal, certo? A gente já sabe que o cérebro, ele compreende a maior função, né, a maior porção do encéfalo. Ou seja, como a gente estudou naquele dia, o cérebro, ele é o chefão. Por quê? Porque ele comanda o que a gente faz no nosso corpo, certo? Tudo que a gente faz, todo tipo de movimento é comandado pelo cérebro. Se aquele movimento, se você não conseguir fazer, se você não consegue se movimentar, é porque o cérebro não quer que você se movimente. Então, o nosso cérebro é quem manda na gente. Digamos assim, né? De maneira de uma maneira mais firme, certo? Mas, assim, É como se o cérebro fosse a gente. mas o cérebro é a gente, porque, como eu disse, né? Ele quem comanda as nossas coordenadas, certo? Se você vai correr, se você vai andar, se você vai se movimentar, tudo quem comanda é o cérebro, certo? Então, ele é o chefe, certo? Ele é responsável por todos os seus movimentos, pelas suas emoções, certo? Pelo seu psicológico, né? Porque a gente sabe que o cérebro parar, o corpo para, né? Porque é ele quem manda nos nossos movimentos, certo? Então, o cérebro, né, ele compreende a maior porção, essa parte aí que vocês já viram, certo? A superfície dele é cheia, né,
de saliências e dobras. Parece os camarãozinhos, né? Que eu até mostrei para vocês aí. Então, ele é o centro de controle do corpo, né? Responsável pela nossa memória, pela nossa inteligência, por quase todas as atividades vitais necessárias à sobrevivência, certo? Então, é responsável, digamos que ele é responsável por tudo, né? Da sua memória, a sua inteligência, tudo, certo? Então, assim, o cerebelo, ele localiza-se abaixo do cérebro, essa parte menorzinha, certo? Que tem abaixo do cérebro, que é colado com o tronco encefálico. Esse é o conhecido, é o mais famoso cerebelo, certo? O tronco encefálico, ele fica encarregado de regular as ações involuntárias, certo? Como os batimentos cardíacos, por exemplo. Essa é a parte do tronco encefálico. Ele, como é que diz? Ele controla as ações involuntárias, né? Que é os batimentos cardíacos. Ele comanda as ações vitais do ser humano. E a medula espinhal é a parte do sistema nervoso central que conecta lá o encéfalo, preste atenção, o encéfalo, né, aos nervos espalhados pelo corpo, certo? Então, essa é a parte da medula espinhal. Ela liga lá, né, o encéfalo a todos os órgãos que tem no nosso corpo, certo? Ele se estende ao longo de todo o canal da coluna vertebral, e é pela medula que passa a maioria das informações que chegam e saem do encéfalo para o nosso corpo. Então, a medula, o cérebro manda, certo? O cérebro manda, e a medula transporta as informações para o nosso corpo, certo? Essa é a função da medula. Agora a gente vai falar sobre o sistema nervoso periférico, na página 171. O sistema nervoso periférico, ele é formado por um conjunto de nervos. Resumindo, o periférico são o quê? Os nervos, né? Que ligam todos os nossos órgãos ao sistema nervoso central. Pronto. O periférico, eles são os nervos, certo? Mas que estão ligados lá no sistema nervoso central. Um depende do outro, porque um se liga ao outro, certo? Digamos que um passa as informações para o outro, certo? Porque o sistema nervoso central, como eu disse para vocês, ele é o encéfalo, né, que é o nosso cérebro, e a medula espinhal, certo? Que um passa a informação para o outro e o outro é responsável por transmitir, certo? Já o periférico, ele já é mais ligado ao sistema nervoso mesmo. Por quê? Ele faz parte dos nervos. Os nervos é aquele onde a gente se altera, tem gente que diz assim, eita, que tá com os nervos à flor da pele. Pronto, é dessa maneira que funciona, certo? Então, o sistema nervoso periférico, ele é formado por um conjunto de nervos, tá, gente? Que ligam todos os nossos órgãos ao sistema nervoso central. Como eu falei, um liga ao outro, certo? O que são os nervos, tia? Os nervos são cordões finíssimos, bem fininhos. Os nervos são cordões finíssimos que se conectam ao encéfalo, certo? Então, os nossos nervos, eles se conectam lá no encéfalo, certo? Ou até a medula espinhal. De lá, quando eles se conectam lá no encéfalo ou na medula espinhal, porque ele pode se conectar no encéfalo ou na medula espinhal, um dos dois, certo? Dali, eles se ramificam lá por todo o corpo, certo? Que é onde vai controlar os nossos nervos, né? O seu sistema nervoso. Se você tem um sistema nervoso muito abalado, isso quer dizer que os seus nervos, eles realmente estão à flor da pele, certo? Vai depender da sua emoção no momento, se você vai estar emocionado, se você vai estar com os seus sentimentos abalados, aí vai de acordo com os nervos, certo? Então, o que o seu cérebro disser, porque o seu cérebro é quem vai comandar, certo? Os nervos, eles vão se espalhar pelo corpo dessa maneira, certo? Os que partem do encéfalo são chamados de nervos cranianos. Por que, tia, que são nervos cranianos? O nosso encéfalo ele não é coberto pelo crânio, né? O crânio é quem protege. Então, são chamados de nervos cranianos. Por quê? Porque esses nervos, eles partem lá do encéfalo, certo?
Aqueles que partem da medula espinhal são ditos nervos raquidianos. Por quê? Porque eles partem lá da medula espinhal, ou espinhais, né? São raquidianos ou espinhais, por conta que eles são ramificados, né? E partem lá da medula espinhal, certo? Aqui vocês podem ver nessa imagem, aí, ó, o nosso encéfalo, certo? E os nossos nervos cranianos aqui, ó. Pode observar, ó, nós temos os nervos cranianos, que é os que saem do nosso corpo. A gente não vai ver, claro, eu vou olhar para você, ver no seu rosto e vou ver os seus nervos cranianos. Claro que não, certo? A gente não dá para ver. Mas por dentro é o que a gente tem, são os nervos cranianos. Olha a nossa medula espinhal. Digamos que a nossa medula espinhal é a nossa coluna, certo? É a nossa medula espinhal, olha só. Agora, aqui, do lado da medula espinhal, os nervos raquidianos, ou os nervos espinhais, né, também conhecidos assim, vocês podem observar aí, ó, certo? Pronto. Agora aqui, nesse quadrinho lilás, ele vai dar uma curiosidade para vocês. Uma curiosidade que a gente também já sabe, mas que sempre é bom a gente estar relembrando. Uma coisa ele te pergunta: você escreve com a mão direita ou com a mão esquerda? Eu, particularmente, escrevo com a mão direita, certo? Mas conheço muitas pessoas que escrevem com a mão esquerda, certo? Eu escrevo com a mão direita. O modo como escrevemos está relacionado com o funcionamento do cérebro. Prestem atenção nessa parte aqui, certo? Que é importante para vocês. Eu vou já olhar aqui no. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no chat, porque hoje está bem complicado mesmo, viu, gente? A Maria me disse aqui que a Isis não está conseguindo entrar, certo? Ó, o João Pedro também está entrando e saindo, porque não está conseguindo ficar, gente. Porque quando não é o telefone, é a internet, certo? É assim mesmo, viu, gente? Não se preocupem que vocês não vão se prejudicar por conta disso, tá? A tia entende, a tia sabe como é. Eu mesmo, né, acabo às vezes saindo da aula porque a internet cai a conexão, viu? Tá muito ruim para todo mundo. Mas não se preocupem, tá? No caso, a aula vai ficar gravada, se vocês não conseguirem entrar, vocês podem estar assistindo depois. Isso não vai gerar uma falta para vocês, não, tá? Tia entende tudo. Continuando aqui. Pronto. Então, o modo que a gente escreve, ele está relacionado, né, com o funcionamento do nosso cérebro. Como assim? O nosso cérebro, gente, ele é dividido em duas metades, tá? Chamadas de hemisférios, certo? Esses hemisférios, gente, eles classificam em direito e esquerdo, certo? Ah, tia, então quer dizer que eu não sou normal porque eu escrevo com a mão esquerda? Claro que não, gente, não é assim. Depende de cada cérebro e do seu hemisfério. Ele quem classifica se você vai ser esquerdo ou se você vai ser direito, tá? Então, o hemisfério esquerdo, ele comanda o lado direito do corpo. Então, o hemisfério, digamos que a metade aqui, ó, né? Metade aqui. Aqui é o esquerdo e aqui é o direito. Esse lado esquerdo aqui, ele comanda o lado direito do nosso corpo. E o lado direito, ele comanda o lado esquerdo do nosso corpo. Tia, que coisa complicada. É, mas é assim que funciona, é como se fosse assim, ó. Certo? Então, o hemisfério esquerdo, ele comanda o lado direito do corpo. E o hemisfério direito comanda o lado esquerdo. As pessoas destras, olha só, são aquelas que escrevem com a mão direita. Eu sou uma pessoa destra. Por quê? Porque eu escrevo com a mão direita, eu tenho mais coordenação motora com a minha mão direita, eu tenho mais força com a minha mão direita, certo? Porque eu sou uma pessoa destra, certo? Possuem o lado esquerdo do cérebro mais dominante, ou seja, esse meu lado aqui esquerdo, que é o que comanda o meu lado direito, ele é mais dominante do que o meu lado direito, né? Ou seja, eles estimulam mais o lado esquerdo. Com os canhotos são aqueles que escrevem com a mão esquerda. Então, quem escreve com a mão esquerda é canhoto, certo? Ele ocorre o inverso. O lado direito é mais estimulado. Então, o lado direito estimula o lado esquerdo, e o lado esquerdo estimula o lado direito, certo? É uma coisa bem, assim, bem complicada de entender, mas que ao mesmo tempo se torna fácil, certo? Porque tia, quer dizer então que o meu lado direito, ele não comanda o meu lado direito? Não.
É um inverso. Você escreve com a mão direita, mas porque o seu lado esquerdo ele está te dominando, certo? Mas se você escreve com a mão esquerda, o seu lado direito está te dominando. É assim que funciona, certo, gente? Essa parte aí do destro e do canhoto, certo? Outra coisa, você sabia? O médico especialista que trata as doenças neurológicas é o neurologista. Ou seja, as doenças neurológicas que ele fala são as doenças nervosas, do sistema nervoso, no caso, as doenças da cabeça, certo? Que é o que comanda o resto do corpo, certo? São doenças neurológicas. Tem pessoas que têm, por exemplo, quem tem depressão, quem tem crise de ansiedade, quem tem esse tipo de problema que é da cabeça, quem trata é o neurologista, certo? Tem gente que tem é, menos, né? E tem outras pessoas que têm um caso mais agravante, certo? E é assim que funciona. Ok, entendido, gente. Alguma dúvida sobre esse conteúdo? Se tiver, Não, tia. falar, tá? Não, tia. Tive nenhuma dúvida, não. Não? Qualquer dúvida, gente, é só vocês perguntarem. A tia tá aqui para isso, tá? Pronto. Como vocês fizeram na aula passada, a página 172, que no caso foi na quarta-feira, vocês irão fazer em casa hoje a página 173, que são 4 questões, né? A 4, a 5, a 6 e a 7. Na questão 4, ele diz assim: de acordo com o que foi estudado, responda as perguntas abaixo. O que são atos voluntários, atos involuntários, a gente viu lá na aula passada. 5. Qual é a diferença entre os nervos cranianos e raquidianos? A gente viu há pouco tempo sobre isso, né? E a 6, marque V para as alternativas afirmativas verdadeiras e F para a falsa. Aí tem 6 alternativas, certo? Tem 1, 2, 3 verdadeiras e 3 falsas. Aí vocês vão descobrir quais são. E a 7, vocês irão fazer a correspondência, né? Do encéfalo, do cerebelo, da medula espinhal e o cérebro. Qual é a função de cada um? Que a gente viu também já na aula passada e nessa outra aula de hoje que a tia já falou para vocês, certo? Vocês vão fazer a correspondência. É essa atividade aí que vocês irão fazer, ok? Pronto, alguma dúvida? Não? Sim? Pronto. Vocês irão fazer essa atividade aqui, certo? E a gente só vai poder corrigir, gente, na próxima aula que a gente tiver, né? No caso, dia 21, 22, por aí, né? Porque essa semana é a semana do simulado, certo? A gente não vai ter aula, não tem como a gente corrigir, certo? Mas na próxima aula a gente corrige bem direitinho, certo? Vai ficar essa atividade, eu vou até anotar aqui, porque a tia é um pouco esquecida, né? Hoje é 9, né? Ok? Pronto, né? Então, aqui com esse conteúdo do sistema nervoso, a gente encerra, certo? A nossa aula de ciências e vamos dar início à nossa aula de ética, né? Vamos lá, podem fechar o livro de ciências e pegar o livro de ética. Daqui a pouco, é porque eu acabei esquecendo, eu vim, eu subi para dar aula e acabei esquecendo meu celular ali embaixo. E o aplicativo das atividades é lá no meu celular, certo, gente? Então, daqui a pouco eu já falei para vocês, né, que é a página 173, mas daqui a pouco eu coloco a atividade, tá? Quando terminar a nossa aula de ética, eu coloco as duas. Eu desço e vou colocar, certo? Então, vamos lá. Oi, A tia tá embaixo ou em cima da casa da tia? em cima. Vamos lá? Corrigida a atividade, a última atividade que eu passei para você, gente,
Eu acho que foi essa, não tem nem como eu conferir agora, né? Como eu falei para vocês, o celular ficou lá embaixo. Porque se eu tivesse trazido ele, eu acho que eu tinha quebrado, porque não tá muito bom, não. Tá travando direto, cheio de aplicativo, muita coisa, e ele não tá suportando. Mas aí vamos lá, confiram comigo.